relacionar conosco, que Ele quer fazer parte da nossa vida, que Ele tem os melhores lugares para apontar para nós ir. Existe algo do céu para essa igreja, existe algo que Deus quer fazer, é uma janela que Ele quer abrir. Mas o quanto nós estamos desejando isso? Oh, Laramachuri canta, Laramachuri. O quanto eu e você estamos sedentos por isso. Ah, Deus, eu quero, Senhor, eu quero, Jesus. Oh, Senhor, existem homens e mulheres que Deus levantou nesse lugar. Existem famílias que Deus escolheu para vocês viverem o extraordinário de Deus. Mas cabe a nós, queridos, cabe a nós olhar e dizer: eu quero. Cabe a nós olhar para dentro de nós e arrancar o que não nos permite chegar a Deus. Existe uma urgência, existe um clamor do céu para que atinja o nosso coração. Existe algo do céu para você. O quanto você quer isso? Pai querido, nós como igreja, Senhor, eu quero fazer essa oração tendo a ousadia de falar em nome da tua igreja, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos mais, Jesus. Nós queremos mais do que apenas tocar nas tuas orlas, mais do que apenas migalhas. Ah, Deus, nós temos nos contentado com essas migalhas, mas nós queremos o banquete, Pai. Nós queremos sentar na mesa, nós queremos ouvir, Deus, direto de Ti, coisas poderosas e maravilhosas, inefáveis. Ah, Deus, fala, muda, transforma, arranca o que está atrapalhando, ó Pai, começando no meu coração, ó Deus, começando em mim, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quer mais do Senhor, querido, de verdade, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Podeis sentar, queridos. Eu acredito, sabe, de verdade que Deus, estamos no limiar de algo novo, algo poderoso, que vai mexer com as nossas estruturas, que vai mudar a nossa maneira de ver e enxergar. Mas cabe a nós também decidir que queremos dar esse passo, porque vai nos tirar da comodidade, vai nos tirar daquilo que é trivial, daquilo que é normal. Mas eu tenho certeza que uma vez que nós chegarmos nesse lugar, nunca mais vamos querer retornar dele. Amém? Queridos, ontem tivemos o batismo, né? Graças a Deus. E teve uma turma já de manhã, né? Aqui temos os nossos irmãos. Levanta a mão só para o pessoal saber quem batizou ontem, né? Leila, aqui. Glória a Deus. Domingo que vem, não faltem, nós vamos estar apresentando na Santa Ceia vocês, a comunidade,
vamos estar sendo diplomados, né, no batismo. Eu fico pensando, acho que no tempo de João Batista não tinha diploma, né? Não tinha o certificado, mas é uma lembrança para você lembrar dessa data. E assim como nós ontem cumprimos o chamado e o propósito de Deus como igreja, em estar batizando os nossos irmãos numa festa linda. Sabe, quando você tiver a oportunidade, né, de ir até o batismo, quando não acontecer aqui na igreja, vá, porque precisamos ser família. Gente, Deus tem um chamado para nós vivermos o que é ser igreja. A partir de domingo que vem nós vamos começar uma série de pregação sobre o que é ser igreja, tá? Já estou avisando inclusive o Rude e o Paulo agora, né? Porque nós precisamos aprender. Sabe, nós nos esquecemos em algum lugar, em meio talvez às luzes, à fumaça, talvez em meio às programações, ao telão de LED que nós não temos. Nós nos perdemos talvez em algum momento, como igreja. Estou falando igreja geral, né? Mas eu acredito que existe um resgate do Senhor, existe uma urgência que o Senhor está pedindo para nós, porque Ele tem coisas que nós ainda nem vivemos e nem sentimos. Talvez aquilo que os nossos antepassados viveram na Rua Azusa, talvez os nossos antepassados lá do país de Gales, né, dos moravianos, dos ingleses, dos alemães, dos holandeses, dos suecos, dos finlandeses. Cada país desse teve uma onda de um avivamento que não foi só um crescimento numérico, mas uma transformação social. O Brasil já teve um crescimento numérico. Nós precisamos de uma transformação social, onde o nosso caráter é transformado, onde as nossas prioridades são revistas, onde o nosso coração é moído para criar algo novo. Amém? E assim como o batismo também, queridos, nós temos outra obrigação da igreja, são as missões. A missão está no coração de Deus. Sabe, é até estranho falar isso, mas Deus é um Deus missionário, porque Ele enviou o seu Filho para vir aqui nesse mundo e pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Nós somos uma igreja que somos fruto de uma obra missionária. Há 23 anos, quando nós já morávamos aqui, o Senhor nos desafiou a abrirmos um trabalho do zero dentro da nossa casa, onde, graças a Ele, hoje chegamos aqui, né? Mas existe muito mais para a gente fazer. E assim como nós fomos o resultado de uma obra missionária, nós também temos a obrigação de continuar com isso. Sabe, o batismo, ele é o começo de uma nova etapa e o final de outra. Mas para que o batismo aconteça, nós precisamos que alguém pregue. E existem homens e mulheres espalhados pelo mundo que são levantados de uma forma sobrenatural. Porque me diga você, se eu dissesse para você hoje aqui, existe uma vaga para você ser missionário nos Estados Unidos, em Paris, Itália, Sardenha, né, lá da Itália, lá sei lá, nos países mais ricos, Luxemburgo, né, Suécia, Holanda, talvez nós encontraríamos alguns, né? Se tivesse essa vaga, quem sabe eu nem falaria para vocês que existia, né? Senhor, eis-me aqui, né? Mentira não, brincadeira, né? Eu não sinto no coração de que o meu chamado é outro. Mas enfim, brincadeiras à parte. Agora, quando você vê alguém sendo chamado para os países mais pobres da África, quando você ouve alguém sendo chamado e atendendo a esse chamado para ser um missionário perseguido na China, na Mongólia, no México, onde a sua vida todos os dias está em perigo, no Camboja, na janela 1040, que é lá no Oriente Médio. Gente,
Essas pessoas, elas não acordaram no dia e disseram assim: eu odeio a minha vida, né? Ó céus! Antigamente, quem lembra do desenho da hiena, a hiena triste? Só os mais experientes vão lembrar. Tinha um desenho antigo que era uma hiena, né? A hiena sempre está rindo, mas essa hiena ela era triste, né? E eu também tenho uma teoria de que a hiena de verdade também, ela não ri porque é feliz, é porque ela é de nervoso, né? Não é outra coisa. Ela se olha no espelho, né? Enfim. Mas a hiena era triste, ela olhava para o céu e dizia: ó céus, ó vida, né? Não foi isso que aconteceu com esses homens e mulheres. Eles deram uma resposta a um chamado e a um desafio do Senhor. E nós, como igreja, precisamos fazer isso também. Hoje é dia da nossa oferta de missões. Então, no final do mês, último domingo do mês, nós temos o dia da oferta de missões. Esse dinheiro a gente tem ajudado alguns irmãos, né? Algumas obras missionárias, né? Alguns lugares onde nós não conseguimos ir, mas alguém teve a coragem de ir. É feito o trabalho missionário lá em São Paulo. É feito nos presídios, né? Que é feito lá com o Eric, né? Nos presídios. O pastor Rude, qual que é o país lá, Rude? Nepal. Existe um pastor brasileiro que resgata meninas em situação de prostituição. Então, querido, se você tiver no teu coração e no teu bolso a condição para fazer uma oferta agora, esse é o momento. Também estamos recebendo os dízimos e ofertas, que são muito importantes para essa igreja. Se você também tiver, pode abençoar. Tem o QR Code atrás da cadeira, mas eu vou pedir uma gentileza tua. Se você for fazer uma oferta para missões, coloque 1 centavo no final. Você vai dar 10 reais, 100 reais, coloque 10 reais e 1 centavo, 100 reais e 1 centavo, né? Aquilo que Deus colocar no teu coração com alegria. E para que a gente saiba que é para missões. Se é a tua oferta para a igreja ou se é o teu dízimo, não precisa fazer com esse 1 centavo. Mas, queridos, nós precisamos entender esse chamado e esse compromisso que nós precisamos ter, não somente com a igreja local, mas sim sendo a igreja local essa propulsora para grandes coisas que o Senhor vai fazer. Amém? Vamos nos colocar em pé para orar? Se você conhece algum missionário, se você conhece alguém que tem entregado a sua vida, o seu tempo, a sua juventude, se você conhece alguém que não está aqui hoje, coloca diante de Deus agora, na tua oração. E por mais que talvez nós não possamos encontrá-lo fisicamente, o Senhor sabe, e o Senhor cuida, e o Senhor ama. Pai querido, nós colocamos diante de Ti agora cada missionário desse mundo, ó Pai, cada homem e mulher que tem entregado a sua vida, Pai, que tem escolhido viver para Ti. Deus, talvez escondidos em selvas, talvez, Senhor, fazendo outros trabalhos, ó Pai, para disfarçar, para Senhor, camuflar a sua real função. Deus, encontra aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando perigo, Senhor. Encontra aqueles, ó Pai, que estão se sentindo só. Pai, Tu és o Deus que enche a terra, Tu és o Deus que está em todo lugar, e que nesse exato momento, ó Pai, essas pessoas possam saber que existe uma igreja aqui no meio de Santa Catarina que se importa e que abençoa e que ora e que faz parte dessa missão, em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você tem a tua oferta em espécie, pode trazer no gasofilaço. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Para que eu pudesse te ver, Tua beleza me leva a adorar-te. Quero
Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, vou passar alguns avisos agora, e aí no final não precisamos relembrar, né? Mas tu quer passar das mulheres? Pode ser? Então, por favor. Boa noite, igreja. Dia 7, agora de maio, nós temos a nossa reunião de mulheres das 19h30. Nós vamos estar orando umas pelas outras. Veio para mim uma mensagem de cura. Então, seja qual for a dificuldade que você tenha, pode ser emocional, física ou espiritual. Quero convidar você e traga uma amiga também e um prato cheio, tá bom? Mas a amiga é mais importante, tá bom? Entre os dois, traga a amiga. Mas é para a gente ficar junto, para a gente orar uma pela outra, edificar a vida de uma da outra. Vamos nos esquentar, vamos também falar sobre as comprometidinhas que a gente vai fazer. Então, por favor, não deixe de vir, tá bom? E lembre as outras mulheres também, que elas também são convidadas. Amém. Dia 9 também de maio, no sábado, né? Às 17 horas, vai ter um encontro de homens lá em Xanxerê. Então, se você tem interesse em ir, eu acredito que vai ser colocado algumas lembranças sobre esse dia e talvez seja feito, né, uma caravana. Então, fique atento a isso. No demais, irmãos, nós temos os nossos avisos da semana. Puder projetar aqui para nós, eu agradeço. No demais, nós temos os nossos avisos normais, né? Segunda-feira nós temos a escola teológica e também tem a oração às 19h30. Se você ainda tem interesse em estudar mais sobre a palavra de Deus, daqui 2 semanas nós vamos ter uma nova matéria e você pode entrar, então fique atento. Tem sido uma bênção, né? Quarta-feira nós temos o GA às 19 horas e a casa de oração às 20 horas. Venha orar, venha estar na presença do Senhor. Na quinta-feira, de Way, adolescentes às 19h30 e sábado, de Way às 19 horas. Hoje não vai ter o efeito especial, né? E culto da família às 9 e às 19. Gente, lembrando que domingo que vem é Santa Ceia. Então, se você for para a praia, né? Primeiro que não vai conseguir tomar banho. Estou brincando, né? Deus pode fazer o que Ele quer. Mas não falte, volte para domingo vir participar conosco no culto da noite, tá? É muito importante isso. Enfim, esses são os avisos. Temos alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Pode levantar, só queremos conhecer você. Não? Todos de casa? Glória a Deus. Jovens, se vocês ainda não fazem parte do The Way é o culto de jovens. Venha no sábado, converse com o pastor Paulo, né, com o Lennon, com a Lu, converse com qualquer um aí que tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler esse capítulo inteiro. Samuel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. Ele correu até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: eu não o chamei. Volte e deite-se. E ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel.
aliás, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Respondeu Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: aqui estou. O Senhor me chamou, e Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Veio o Senhor e colocou-se de pé. Veio o Senhor, colocou-se de pé. Veio o Senhor, colocou-se de pé e o chamou como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a família dele, do começo ao fim. Pois eu disse a ele que julgaria a sua família para sempre por causa dos pecados dos seus filhos, do que ele tinha consciência, da qual ele tinha consciência. Os filhos dele blasfemavam contra Deus, mas ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará expiação pela culpa da família de Eli, nem com sacrifício, nem com oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Aqui estou, respondeu Samuel. Mas este o chamou, desculpa gente, eu acho que vou ter que usar óculos. Eli perguntou: o que o Senhor disse a você? Por favor, não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele tenha dito. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que for bom aos olhos dele. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, pois foi ali que o Senhor se revelou a Samuel por meio da sua palavra. Amém? Curvemos a cabeça e oremos. Querido Deus, o que nós pedimos agora é que a Tua palavra possa encontrar em nós o lugar, Senhor, para ela crescer e frutificar. Aquilo que Deus nos impede, Pai, aquilo que muitas vezes nos confunde, aquilo que rouba a semente que Tu vai plantar, Senhor, agora nós repreendemos no nome de Jesus toda distração, toda confusão, tudo que não vem de Ti. Toda palavra, Senhor, que vai ser proferida nesse lugar, nós acreditamos que será, Deus, a Tua vontade, e repreendemos tudo que não é Teu. Espírito Santo, Tu tens total, completa e irrestrita, Senhor, liberdade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é um texto que é o chamado de Samuel a ser profeta do Senhor. Esse é um texto que todos nós já conhecemos, já lemos. Talvez você tenha só ouvido falar, mas é um texto muito conhecido. E esse texto vai falar sobre um momento de ruptura, um limiar que vai fazer com que algo acabe e algo comece. Nós temos aqui uma classe sacerdotal que veio de Arão e que Eli é o seu representante. Inclusive, justo representante, porque ele fazia parte de algo que já havia sido estabelecido. Mas Deus olhou para a casa de Eli e achou essa casa em falta. Se nós formos justos, nós vamos ver Eli sendo um sacerdote muito ponderado, muito equilibrado, um homem que fala e Deus usa ele para falar. Foi assim, inclusive, com a mãe de Samuel, que estava lá, e ele diz que Deus ouça a tua oração, né? E assim acontece. Mas o grande pecado de Eli está na omissão. Queridos,
Que seja esse um chamado para as nossas vidas. Que eu e você possamos olhar para dentro de nós e enxergar aquilo que é necessário mudar. Talvez hoje seja um tempo também de ruptura. Seja um tempo onde Deus quer começar algo novo na tua vida. Gente, eu não estou falando isso como uma frase de efeito, como algo que seguidamente os pregadores falam. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor quer começar algo novo. Na minha vida, na tua vida, na vida dessa igreja. Você consegue acreditar nisso? Amém? Então olha só, a Bíblia diz que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses homens, esses jovens, eles eram extremamente cruéis. A Bíblia fala que eles roubavam da oferta que deveria ser para o Senhor, e roubavam os alimentos e se deitavam com as mulheres que iam servir no templo. Eram homens iníquos, eram homens ímpios, eram homens que não representavam aquilo que Deus tinha para a vida do povo de Israel. E Deus está olhando sempre tudo, queridos. Sabe, nós deveríamos olhar para a nossa vida com temor e tremor, quando nós vemos que Deus enxerga todas as coisas, e Ele dá tempo para que haja arrependimento. Mas no momento que Ele vê que não existe arrependimento, Ele traz juízo. Mas o que eu quero trazer nessa noite, não é nem o chamado de Samuel como pano de fundo, nem mesmo o juízo sobre a casa de Eli. O que eu quero trazer hoje para nós é uma reflexão sobre a maneira correta que nós devemos servir ao Senhor. Servindo ao Senhor com excelência, entendimento e amor. Nós estamos falando aqui de uma criança que havia sido deixada para servir no templo. Essa era a promessa que a mãe de Samuel havia feito. Essa era a promessa que ela havia colocado no seu coração, que ainda em tenra idade, Samuel deveria ser levado ao templo para servir. E assim ela o faz. Eu penso que Samuel poderia ser muito revoltado, porque ele poderia ter dentro do coração dele um sentimento de abandono. Poxa, minha mãe nem quis ficar muito comigo e já me mandou aqui, para servir aqui, para limpar, para cuidar, para ver se o fogo está aceso, para ficar ouvindo se Eli precisa de alguma coisa. Ele poderia estar ali sendo rebelde, não querendo fazer aquilo que deveria ser feito, porque ele tinha todas as razões do mundo para isso. Mas a Bíblia fala de um jovem que tinha um coração pronto a servir. Sabe, queridos, no mundo, os rebeldes, eles são ovacionados, são considerados heróis, são admirados. Mas no reino de Deus, são os servos que têm um lugar à mesa. Você consegue entender isso? Não é o teu coração rebelde, não é o meu coração rebelde que vai fazer a diferença no reino de Deus, mas é um coração obediente. E a Bíblia fala então que Samuel está ali, e ele fica deitado aos pés da arca, e ele fica ali naquele lugar onde ele nem deveria estar, se nós fôssemos pegar por critério, mas ele está ali. E veja só a ressalva que o escritor já faz no começo: o menino Samuel ministrava diante do Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Os dias que Samuel vivia eram dias de frieza espiritual. Os dias que Samuel servia eram os piores dias, talvez, de um grande tempo que havia se passado. Sabe, você já não sentiu que você, sei lá, às vezes com o time de futebol, diz: meu time de futebol era tão bom lá na década de 50, mas agora não ganha nada, né? Talvez Samuel pudesse ter esse tipo de sentimento. Gente, eu vi falar
que Deus, ele baixava aqui no propiciatório, que existia a presença de Deus, que uma voz saía daqui. Ele ouviu tantas histórias fantásticas do que Deus fazia e como Deus agia, mas no dia que ele estava lá, a Bíblia fala que as visões não eram frequentes e que raramente o Senhor falava, mas ele fazia o seu trabalho. A Bíblia fala então que um dia, num desses dias tão normais, algo acontece. Sabe, queridos, isso me chama muito a atenção. Nós queremos sempre dias extraordinários na nossa vida, não é assim? Todos os dias nós queremos um dia fantástico, que tenha o melhor pôr do sol, que tenha as melhores notícias, as melhores coisas. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus, Ele se revela nos dias normais também. Como tudo estava acontecendo, como tudo sempre aconteceu, Deus é Deus para se revelar nesses dias também. A Bíblia diz que ele então ouve uma voz, e ele não reconhece essa voz, porque talvez, nunca ninguém explicou que Deus poderia falar. E é interessante, existe uma linha teológica de alguns estudiosos que vão dizer, ou vão pensar, que Deus fala com a voz de Eli, que existe uma similaridade dentro desse contexto, para que talvez não assustasse Samuel. Porque eu não sei você, mas a Bíblia diz assim que Deus, a voz de Deus é como de muitas águas, é uma voz de trovão. A Bíblia diz que a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Você já imaginou isso? Meu filho, Mas a Bíblia diz que essa voz não assustou, era uma voz familiar. Então ele vai para Eli, e eu não sei se isso é verdade ou não, mas é uma coisa a se pensar. E ele vai para Eli e pergunta: o Senhor me chamou? Não lhe chamei, volte e dormir. E assim foi por 3 vezes, até que Eli entendeu. Eli estava enferrujado, Eli talvez estivesse esquecido, mas Eli era um homem de Deus, que sim, errou e pecou, mas ele era um homem de Deus. E ele diz: olha, eu sei o que está acontecendo. Vai lá, deita, e na próxima vez se coloca em pé e diz: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. E foi assim que ele fez. Mas eu quero chamar a atenção sobre 3 pontos da maneira como Samuel estava naquele tempo servindo. E eu acho que isso é um chamado para nós como igreja. É um chamado para eu e você lembrar e pensar de como eu e você estamos servindo o Senhor. Porque hoje, o Samuel da nossa época somos eu e você. Eu e você fomos chamados não de uma linhagem ou de uma estirpe. Eu e você não somos filhos do fulano que é neto do cicrano. Não, eu e você fomos chamados talvez como Davi, de trás das ovelhas, das poucas ovelhas do pai, das ovelhas malhadas, daquele lugar de desprezo muitas vezes. Mas fomos chamados para servir. Mas como estamos servindo? A primeira coisa que eu percebo é que Samuel servia com excelência. Sabe, queridos, Deus é um Deus benevolente, sim. Deus é um Deus amoroso, sim. Mas Deus é Deus, e nós precisamos lembrar disso. Deus, Ele não é o nosso amiguinho. Deus não é o nosso compadre. Deus, Ele não é o nosso brother. Deus é Deus, e Ele merece ser honrado, respeitado e servido como Deus. Samuel assumiu um papel que não era dele, mas o fez com excelência. E nós vemos a excelência de Samuel quando ele se dedica a estar num lugar para cuidar, para que o fogo não apagasse. Nós vemos a excelência de Samuel quando ele ouve a voz do seu líder e corre para ver o que estava acontecendo. 3 vezes. Talvez uma vez a gente fosse: Samuel, Juliano. Pois não, seu Eli, o que era? Não te chamei.
Talvez a segunda vez a gente iria. Juliano, Eli, você me chamou? Não, não te chamei. Na terceira eu não ia mais. Eu me conheço. Esse velho está dormindo, falando dormindo. Sabe, eu vejo excelência na vida de Samuel, porque ele não se preocupou com o seu sono, ele se preocupou em ofertar um serviço excelente ao seu líder. Ele sabia que servia a Deus em última instância. Ele sabia que servia ao Senhor, servindo a Eli. Queridos, o quanto de excelência nós estamos oferecendo para Deus na nossa vida. O quanto nós estamos fazendo? Talvez eu e você estamos oferecendo só o que sobra. Quando sobra. Sabe, excelência não é o melhor que existe, mas é o melhor que nós podemos dar. Eu não estou falando para você cantar de uma forma como eu canto, por exemplo. Não, né? Eu estou falando para você cantar com todo o teu coração e com toda a tua alma. Por mais que isso seja desafinado, por mais que isso incomode alguém do lado, mas querido, se for em espírito e em verdade, vai chegar no céu, e Deus vai cutucar o anjo lá e vai dizer: meu piá, minha guria. Você consegue entender como que funcionam as coisas no céu? Excelência para Deus não é perfeição, porque uma que nós não podemos entregar, nada que é perfeito ao ponto de não ter erro ou falha. E outra que, queridos, vamos falar a verdade, tudo que nós oferecemos para Deus aqui, Ele tem muito melhor lá no céu. Mas excelência é entregar o que existe de melhor dentro do meu coração e da minha vida. Estava contando hoje pela manhã, quando eu fui para Jocum. Eu fui para um lugar ali em Três Riachos, que é perto de Biguaçu, ali no litoral catarinense. E ali naquela base, eles tinham um compromisso com excelência. Tudo muito simples, tudo muito rústico, mas tudo era feito com excelência. E nós aprendemos desde o primeiro dia que tudo que seria feito ali seria feito para Deus. Quer comais, quer bebais, façam tudo como se fosse para Deus, para glorificar Ele. E então nós iríamos, a nossa rotina era a seguinte: de manhã nós acordávamos 6 horas da manhã, fazíamos a nossa meditação, e às 7 horas para o café, às 7h45 começava a aula, e ia até 12:30, 1h. Almoçávamos, e à tarde, gente, era o momento que eu menos gostava, porque era a hora de fazer serviços domésticos. E aí eu confesso para vocês assim que eu nunca gostei disso, né? Ou até então não gostei, agora não tem mais como não gostar, né? Mas aí nós íamos lá e eu, quando pegava lá a escala de lavar a louça, tinha uns panelão desse tamanho assim, e a chefe da cozinha era Graça, o nome dela, mas era Graça só no nome. Terminava ali a graça que existia, né? Esses dias até nós fomos lá na Jocum, encontrei ela, já está velhinha, né? E aí eu disse: ô Graça, lembra de mim? Lembro. Eu falei: lembra nada, né? Talvez lembre, porque o que eu incomodei essa mulher, gente, acho que mas enfim. E aí tinha que lavar aquelas panelas, e a panela de arroz, gente, era a pior que existia. Porque você já cozinhou arroz, você sabe, fica a marquinha do arroz, não fica? Tinha que tirar toda aquela marca de arroz. Tinha que olhar para dentro assim, você vê que estava polido, estava, areado. Tanto que eles trocavam de panela de alumínio uma vez cada 2 anos, porque ela comia de tanto que tinha que esfregar. Os dedos da gente ficavam sombreados assim, do preto do alumínio. E aí tu esfregava, mostrava: Graça, tá bom? Ela olhava assim: é o teu melhor? Não é? E aí ia lá, esfregava. Graça, e agora? Tu não tem que perguntar para mim. Eu falei: mas teu nome não é Graça?
né? Não tem que perguntar para mim, pede para Deus. Mas o que Deus vai querer saber de panela de alumínio, né? Não é a panela de alumínio, gente. É o que eu entrego como serviço para Deus. Será como é que nós estamos esfregando a panela de alumínio da nossa vida? Será como eu e você estamos dedicando o nosso tempo, a nossa força, o nosso dinheiro, os nossos pensamentos, a nossa criatividade para Deus? Será que nós só não estamos passando uma aguinha e tudo bem, está tudo certo? Excelência é fazer o nosso melhor e nunca nos compararmos aos outros. Comparação é o primeiro passo para você destruir a tua identidade. Sempre que você se comparar, você não vai descobrir quem você é. Sabe por quê? Porque se você se comparar a alguém e você julgar que você é melhor do que o outro, você deixa de crescer. Eu com a André é muito pior que eu, então até ela chegar aqui eu tenho folga. Agora, se eu olhar para a André e achar que ela é muito melhor, eu vou querer viver a vida dela e não o que Deus tem para mim. Queridos, não se compare. Não se compare a outras pessoas, mas busque de Deus o que Deus tem para você. Ou gastamos tempo fazendo o nosso melhor, ou gastaremos o nosso tempo dando desculpas. Essa é a grande verdade, queridos. Ou nós gastamos o nosso tempo para melhorar a nossa vida, melhorar as nossas relações, melhorar a maneira como nós relacionamos com Deus, ou nós vamos ficar bons em desculpa. Tem gente que só é bom em desculpa. Ô mano, tu tem orado? Não, mas é que, viu, tu não sabe como é que é a minha vida. Eu acordo às 6 horas da manhã, daí a gente cansa só de ouvir o cara falar. Né? Mano, por que tu não vem na igreja? Tu tá vindo tão pouco, não sei o quê. Não, pastor, é que assim, ó, eu quero ficar com a minha família. Tá, querido, e os outros 6 dias? É só no domingo que tu descobriu que tem família? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O melhor lugar para você estar com a tua família é no centro do que Deus tem, do que Deus é. E uma das coisas que Deus quer e que Deus tem é a igreja. Sabe, faça ali como a Luísa e o Leno, né? Tragam o bebê, tragam os filhos, tragam as pessoas que você ama para esse lugar. Vocês viram que nós mudamos aqui? Puxei vocês para frente, né? Botamos ali algumas mesas. Por quê? Porque nós queremos que haja relacionamento. Aquela mesa, antes do culto, depois do culto, é para você sentar com alguém, é para você se relacionar com alguém, é para você tomar um café com alguém. Nós vamos ainda melhorar, vamos incrementar algumas coisas. É para você saber que igreja, querido, não é um lugar para você apenas vir aqui bater o ponto, mas é um lugar para você viver. Com quanta excelência você tem vivido. Veja só, Samuel, ele trabalha com tanta excelência que de certa forma nós podemos dizer que ele chama a atenção de Deus. Existe aqui uma comparação entre os filhos de Eli e Samuel. Os filhos de Eli tinham tudo, podiam, chegar na frente, podiam ter as coisas mais facilitadas, mas eles usaram do que tinham para fazer as coisas de forma relaxada e de forma ímpia. Samuel não tinha nem a sua mãe, nem o seu pai. A Bíblia diz que eles viam ele uma vez por ano, provavelmente. Mas ele se dedicou a fazer o seu melhor. O quanto nós estamos nos dedicando, ou o quanto de desculpa nós estamos dando. Segunda questão, servindo ao Senhor com entendimento. Não adianta eu querer fazer as coisas de forma excelente se eu não entender o que eu estou fazendo. Você entende o que você está fazendo aqui nesse mundo? Você entende o que você está fazendo nessa igreja? Você entende o que você está fazendo nessa cidade? Querido, se você não descobrir o teu propósito, você nunca vai conseguir prosperar no que Deus tem para você.
Veja só, a Bíblia fala que naquela época, raras eram as visões e as palavras proféticas quase não existiam. Samuel, ele tinha um conhecimento teórico de quem era Deus, mas não um relacionamento íntimo a ponto de reconhecer a voz do Senhor. Mas a Bíblia também fala que uma vez orientado, ele entendeu o que estava acontecendo. Sabe, eu e você precisamos ter esse entendimento um na vida do outro. Aquilo que você está vivendo hoje talvez seja mais fácil para mim, porque eu já vivi isso em algum momento, e do contrário também é verdade. É por isso que a igreja é essa grande família que cuida um do outro, não com interesse, não com inveja, mas com amor, o amor que se sacrifica. Samuel, ele vai, né, e ele ouve o que ele fala e ele obedece. E ele começa então a entender. Só entenderemos o que Deus quer de nós quando realmente nos relacionarmos com Ele. Precisamos conhecer quem nós adoramos, porque a adoração verdadeira só acontece com entendimento. Se você não conhece Deus, você não o adora de verdade. Ah não, mas Deus eu acho que Ele gosta disso, eu acho que Ele gosta daquilo. E nós começamos a olhar para Deus e colocá-lo dentro de uma caixinha, porque é mais fácil nós conhecer algo que nós podemos controlar. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos, é um Deus incontrolável. E que para conhecê-lo, nós precisamos nos relacionar com Ele. E para adorarmos, nós precisamos conhecê-lo. Veja só, a Bíblia fala que Jesus, ele vai para Samaria para conhecer uma mulher. É interessante porque era um caminho que ele não precisava tomar, mas ele diz assim, necessário para nós é passar por Samaria. Jesus já tinha no coração de encontrar aquela mulher. Assim como ele tem no coração nessa noite de encontrar você, de encontrar a tua vida, de encontrar os teus medos, de encontrar os teus desejos, de encontrar, sabe, talvez a dificuldade que você está passando nessa noite. E ele vai e encontra uma mulher lá que estava além de tudo. Tinha tido vários maridos, vários relacionamentos, provavelmente tinha sido desprezada, provavelmente já tinha sido humilhada, mas sabe qual que era o desejo do coração daquela mulher? Não era um novo marido, não era um novo status de relacionamento social, não era dinheiro, não era fama. O que ardia no coração daquela mulher precisa arder também no nosso coração, que é a vontade de saber de verdade como nos relacionar com Deus, como adorá-lo de verdade. Ele fala, né? Ela fala para Jesus, olha, vocês judeus dizem que é em Jerusalém, né? Outros, nós aqui de Samaria falamos que é em Siquém, onde que é de verdade que nós devemos adorá-lo. Então Jesus, ele vai dar o mapa da mina. Não é nem lá, nem cá, querida, é aonde você estiver, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendimento é verdade, entendimento é compreensão, é relacionamento. E se nós não conhecemos, então nós não adoramos. Todo serviço com entendimento é adoração, mas tudo o que fizermos sem conhecimento é uma tentativa de barganha. Presta atenção nisso. Tudo que eu fizer na minha vida deve ser para servir ao Senhor. Você concorda com isso? Amém? Não importa se eu estou indo trabalhar, eu vou porque eu sou um servo do Senhor, e eu vou lá naquele lugar, e eu vou glorificar a Deus através da minha vida, e eu vou contar as minhas experiências, e eu vou amar aquelas pessoas, e eu vou sorrir de uma forma diferente, e as pessoas vão ver Cristo em mim. Não importa se eu vou na faculdade, e lá todo mundo é contrário, e todo mundo é ateu, e todo mundo fala mal dos crentes, eu vou mostrar que existe algo diferente dentro de mim. E tudo que eu fizer com entendimento é adoração.
Se você está indo trabalhar, você está adorando a Deus. Se você está indo estudar, você está adorando a Deus. Se você está indo ajudar alguém que precisa, você adora a Deus através desse gesto. Se você está cuidando da tua família de verdade, você está adorando a Deus sendo um bom pai e uma boa mãe. Se você está cuidando do teu casamento como se deve, você está adorando a Deus cuidando da tua esposa, no caso da esposa do seu marido. Tudo que nós fazemos com entendimento é adoração, mas tudo que nós fazemos sem conhecimento é barganha. E isso eu falo aqui dentro da igreja também. Não, hoje eu tenho que ir, né? Meu Deus do céu, eu vou ter que vir aqui e vou ter que pregar de manhã e de noite. Meu Deus, ai meu Deus, quem que inventou essa história de 2 cultos? Né? Ah, meu Deus, né? Hoje eu vou tocar, né? Não posso. Hoje eu vou servir, hoje eu vou abrir, vou receber, né, na porta. Hoje eu vou limpar a igreja. Hoje eu vou, sei lá, fazer o quê? E nós olhamos com aquele ar assim que parece que nós estamos indo para a Segunda Guerra Mundial sem nada de bala para atirar. Mas nós vamos, porque de alguma forma nós vamos usar isso em algum momento para barganhar. Ou com Deus, ou com alguém. Sabe por que as pessoas estão cansadas? Deixa eu falar para você. As pessoas andam cansadas porque elas estão fazendo aquilo que Deus não as chamou para fazer, da forma como Deus não quer que elas façam, para conseguir algo que Deus nem quer que elas tenham. As pessoas estão cansadas porque elas estão olhando para a sua própria vida, para os seus próprios desejos, e estão trabalhando de uma forma louca, sem ouvir Deus. E aí, queridos, a história é aquela: sempre que nós precisarmos tirar alguma coisa, nós vamos tirar de Deus, se nós não tivermos entendimento. Nós vamos tirar o tempo de Deus. Nós vamos tirar aquele dinheiro que deveria ser oferta, dízimo, nós vamos tirar de Deus. Nós vamos tirar tudo que for necessário, nós vamos tirar é de Deus. Nós não vamos tirar de nós. Só que mal sabemos nós que uma vez que nós tiramos de Deus, nós estamos tirando de nós mesmos. E aí eu venho, e aí eu faço, e aí eu sirvo. O irmão me chamou. Meu Deus, bem agora que eu ia descansar. Agora eu tenho que ir lá fazer uma visita. Gente, do que vale isso? Do que vale eu vir aqui pregar, se isso não arder no meu coração de uma forma tão tremenda, que me faça querer e desejar isso? Não vale. Sabe por quê? Porque às vezes nós pensamos que o prazer disso é de Deus. Gente, anjos, Miguel, Gabriel, 24 anciãos, escutem, hoje é o Juliano que vai pregar, e Deus está lá. E aí um anjo vai cantar, não, deixa o Juliano pregar aí, presta atenção no que ele vai falar. Nós achamos às vezes que é assim. Nós pensamos que o privilégio é de Deus, o privilégio é nosso. Eli, em algum momento, talvez ele pensou: meu Deus, se não for eu e a minha casa aqui, quem que vai fazer? Os meninos são meio levados, fazem umas bagunças, mas eles estão aqui, são eles que abrem a porta, são eles que tratam com as pessoas, são eles que fazem o serviço. Em algum momento Eli pensou que o serviço é mais importante do que o relacionamento. Se você de alguma forma pensa assim, pensa dessa forma, deixe de servir. Abandone tudo, porque o que Deus quer é que o teu serviço parta do teu relacionamento, e não o teu relacionamento do teu serviço. E aí nós achamos que estamos fazendo demais, achamos que a nossa vida é uma loucura. Eu quero perder uma mania que eu tenho, que às vezes as pessoas chegam para mim: e aí pastor, como é que está? Na correria. E às vezes nem está naquele dia. Sabe, naquele dia às vezes está tranquilo, está melhor, mas
tem que estar na correria, porque parece que é algo que eu preciso falar para justificar alguma coisa. Queridos, Deus não te chamou para correria, Ele te chamou para o descanso nele. Descansar no Senhor é a maior prova de fé que eu e você podemos ter. Trabalhar, queridos, é só tu pagar um salário para alguém que ele trabalha, mas servir é para os filhos, servir é para herdeiro. A gente tem aquela ideia errada do que é ser herdeiro, né? Porque na nossa época, o que é um herdeiro? É alguém que não precisa se preocupar com dinheiro, que vai gastar o dinheiro do pai, do vô, e que está tudo certo. Mas, queridos, o herdeiro de verdade é aquele que assume suas responsabilidades e dá continuidade ao que o pai, o avô, o bisavô começou. Quando eu e você somos co-herdeiros com Cristo, o que isso quer dizer é que eu e você agora assumimos o compromisso de servir ao Senhor como Samuel estava servindo ao Senhor e serviu até o dia da sua morte. Ele era velho. Se você vai pegar e vai estudar Samuel, você vai ver que ele já era idoso e ele continuava caminhando por todo o Israel para cumprir com a vontade de Deus. Sabe por que não são mais as nossas pernas que nos movem, não é mais o nosso carro que nos move, mas é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Ou gastamos tempo fazendo o nosso melhor. Opa, desculpa, errei. Todo serviço que não se transforma em adoração vai nos sabotar com uma maneira de nos fazer cada vez menos. E pior, sempre esperando uma recompensa que achamos merecer e nunca nos é dado. Se eu não fizer que a minha vida seja o fruto de uma vida de adoração e de servir e de filho de Deus, tudo que eu fizer vai se tornar pesado. Escuta o que eu estou te dizendo. Vir no culto uma vez por semana é pesado demais, gente. Não, mas é que, pastor, tu não sabe como é que é a minha vida. Queridos, eu sempre brinco, né, que se fosse dizer assim, olha, botasse lá no grupo do WhatsApp da igreja, fala, povo amado. Hoje quem vir na igreja vai ganhar 1.000. Até o Will ia querer. Sabe por quê? Porque nós acabamos nos dedicando naquilo que nos favorece. Nós sacrificamos aquilo que para quem nós adoramos. Sabia? Só é adoração quando existe sacrifício. Você sabia que esse princípio teológico precisa ser aplicado no nosso coração? Ah não, mas é que Deus é liberdade. Deus é liberdade, gente. Ele nos libertou do pecado para sermos livres. Mas agora eu me coloco debaixo de um jugo de obediência e amor diante dele. Se você está ouvindo uma pregação diferente dessa, considera anátema. Existe liberdade até o ponto em que eu digo, Senhor, eis-me aqui, sou teu filho, agora sou teu. Sabe, um filho, ele não tem liberdade de fazer o que ele quer, mas ele obedece ao seu pai. Jesus nos ensinou isso. Eu não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que o pai me manda. Sabe, nós precisamos entender, porque nós estamos vivendo um evangelho diferente desse, onde nós olhamos como olhamos para um buffet, um self-service, né? Ah, esse eu não gosto, né? Salada, isso eu gosto, esse pedaço eu gosto. Moço, dá para tirar aqui, ó, essa gordurinha. Moço, eu gostaria daquilo. E nós começamos a olhar como se fosse um cardápio, que Deus está aqui com a mão atrás das costas e dizendo, o que tu quer que eu te faça? De vez em quando ele fala isso, mas a maior parte do tempo é o que eu quero que tu faça. Esse chamado, queridos, é para eu e para você.
Porque senão nós vamos começar a pensar que nós temos controle sobre alguma coisa e nós vamos nos decepcionar, porque nós não conseguimos controlar nada na nossa vida. Eu espero que todos nós estejamos vivos e saudáveis amanhã, mas ninguém pode garantir isso para ninguém. Todo serviço que não é adoração, que não parte de adoração, vai acabar conosco. Nós estamos precisando de muita gente para servir aqui na igreja, você sabia? Nós hoje não temos o trabalho com as crianças porque nos falta professores. Estamos com muita dificuldade de pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero dizer, mesmo para aqueles que estão servindo, se não for fruto de uma adoração, desiste. Desiste. Se não for para você vir aqui adorar como se o próprio Deus estivesse materializado aqui, porque é só isso que falta, não venha. Se for para eu pregar como uma obrigação que meu Deus, hoje sou eu, que eu pare. Se não for para eu amar intensamente tudo o que eu fizer, seja aqui dentro ou lá fora, abandone. Porque o que Deus espera de nós é que a gente sirva com entendimento. Como é que você está servindo? Você está entregando o teu melhor? Você está entregando o que você pode entregar? Você está oferecendo a Deus aquilo que Ele já colocou em você? Ou você está sacrificando a outros deuses? Tudo aquilo que eu sacrifico revela quem eu sirvo. Porque se eu estou indo trabalhar doente, talvez o meu Deus seja o dinheiro. Porque na igreja eu não venho doente. Talvez se eu estou, não venho mais na igreja porque falaram com o meu filho de alguma forma, talvez o meu Deus está sendo o meu filho. E nós podemos fazer milhares de deuses, porque nosso coração é um coração que produz ídolos, como diz Martinho Lutero. Calvino, não Martinho Lutero. Você está servindo com entendimento? E terceiro, servindo com amor. Nós enxergamos o amor que Samuel tem em servir, quando ele não se ensoberbece pelo que aconteceu com ele. A Bíblia fala que Deus fala para ele: olha, eu vou fazer uma coisa que vai tinir os ouvidos, que vai chamar a atenção, que vai provocar algo novo. E você está no meio de tudo isso. Eu vou riscar a casa dele, eu vou acabar com essa casa, e você vai ser uma peça fundamental no que eu tenho para fazer. Sabe, o amor que Deus tem dado em nossas vidas e em nosso coração é aquele que não nos permite nos achar melhor do que outros. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia que todas as suas palavras se cumprissem. Só existe amor com relacionamento. Se você não está tendo um relacionamento com amor, um amor com relacionamento, isso é prestação de serviço. Tudo aquilo que envolve, e é legítimo, tu tem que trabalhar, é uma prestação de serviço, mas, queridos, como é que você está vivendo? O que você tem oferecido? Como é que nós estamos nos comportando? Sabe, o amor é sacrificial. A primeira característica do amor verdadeiro é que ele se sacrifica pelo bem amado. Servir sem amor é um contrato de prestação de serviço. É o amor que nos confirma e nos autoriza diante dos outros. Qual que é o teu chamado? O que Deus se levantou para ser? O que você tem oferecido ao Senhor? Sabe, às vezes nós queremos conseguir o que os grandes homens e mulheres
do Senhor conseguiram. Eu queria, né? Olha só, Samuel era um profeta, era usado por Deus. Eliseu ressuscitou mortos. Elias fez lá grandes coisas. Moisés abriu o mar vermelho. Mas saiba, queridos, que na presença do Senhor não é o poder que é mais importante, é o amor. É o amor. Não existe maior poder do que dar a vida pelos seus amigos. Um dia Jesus disse isso. Isso é amor. Sabe como é que nós vamos saber quem nós somos? E como que Deus vai se revelar através de nós? Amando. Porque um dia Jesus também disse assim: olha, vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. Mas nós queremos revelar muitas vezes quem nós somos, o que nós podemos, a autoridade que Deus nos deu, mostrando liderança, mostrando estratégia, mostrando um monte de coisa. Ame, porque no final de tudo, queridos, só o amor vai restar. Tudo vai passar, as línguas passarão, as profecias passarão, o dinheiro passará, o poder passará, mas o amor permanece para sempre. A pergunta que nós precisamos fazer: a chama ainda está acesa em você? Nós lemos no começo do texto aqui, que Samuel ministrava diante do Senhor sobre a direção de Eli. E no versículo 3 diz: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Essa lâmpada era do candelabro, que deveria ficar iluminando perenemente aquele lugar. Mas a pergunta que eu quero fazer para ti nessa noite: a chama do Senhor ainda está ardendo no teu coração? A chama que te faz perder sono se preciso, perder dinheiro se for necessário, perder tempo se essa é a vontade de Deus, onde você oferece sacrifícios porque é a Ele que adora, onde você cumpre o teu chamado e serve a Deus com entendimento, e serve a Deus com amor, e serve a Deus com excelência. Sabe, hoje a gente pode até enganar as pessoas com a maneira como nós servimos. Muitos podem olhar para nós e dizer: o Juliano é dedicado, né? Mas Deus conhece o nosso coração. Mas a Bíblia nos ensina que um dia, diante de Deus, todo homem e mulher, todo grande e pequeno, estarão diante desse justo juiz, o qual vai mostrar de verdade o que tinha no nosso coração. Eu não estou falando de salvação, estou falando aqui de obras, de serviço. Deus, Ele não te salvou para o céu, Deus te salvou para o reino que começa agora, que começa aqui, que começa em nós. Vai um dia para o céu, um dia nós vamos lá, e a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, e que nós habitaremos de uma forma em que estaremos no céu, estaremos na terra, vai ser uma bênção. Mas, queridos, se ir para o céu fosse a única coisa que Deus esperasse de nós, quando nós nos convertemos, nós ia, ou então no batismo, né? Ontem tivemos o batismo, eu já ia dizer assim, então, gente, se dispersam aqui, porque eles vão se batizar e vão subir. Mas não é assim. Deus nos deixa aqui para nós nos aperfeiçoar, para eu e você melhorar, para eu e você nos relacionar. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, no céu, só entra filho. Só entra filho. Não entra neto de ninguém, não entra bisneto de ninguém, só entra filho de Deus. E para sermos filhos de Deus, nós precisamos nos parecer com Ele. A pergunta é: a chama ainda arde em você?
Ainda você tem vontade de fazer algumas loucuras? De fazer aquilo que é improvável, de cumprir com o teu chamado, de usar os teus dons? Deixa eu falar uma coisa que eu sinto fortemente no meu coração. Fortemente. Aqui tem pessoas que têm muitos dons, que não estão sendo usados. É você mesmo. É você mesmo. Somos nós mesmos. Deus colocou um depósito muito grande na tua vida. Deus colocou coisas lindas na tua vida. Deus colocou dons e talentos para que você revelasse Ele através de você. Mas a pergunta é: a chama está acesa ainda? Você está cuidando para ela não se apagar? Talvez só tenha aquela brasinha que tu nem sabe como é que vai reacender. Deixa eu falar algo para ti. Deus, Ele quer hoje soprar nessa brasa que está quase apagando, para que haja um novo tempo, para que haja um novo começo, para que haja uma nova história. E toda aquela angústia que tu sente, toda aquela coisa que você está lutando muitas vezes com pensamentos ruins, com falta de vontade, com vontade de desistir, tudo isso vai embora quando você entender o propósito e a vontade de Deus na tua vida. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Será que nós somos melhores em servir ou em dar desculpas? Porque muitas vezes, queridos, o que nós só precisamos fazer é dizer: Senhor, realmente deixei a desejar, realmente pequei, realmente fui omisso. Talvez você não seja como os filhos de Eli que praticavam as injustiças, as crueldades, mas talvez você seja como Eli. Eu já fui como Eli, gente. Alguém que se omite e que ouve Deus falar e que entende o apontamento que Deus tem e que tenta fingir que nada está acontecendo. Eu sinto de verdade no meu coração, queridos, e que Deus tem um novo tempo para a gente viver. Que Deus, Ele quer fazer algo de tinir os ouvidos. Agora, essa ruptura que pode acontecer, nós precisamos escolher se nós vamos ser a casa de Eli ou a geração de Samuel. Nós precisamos escolher de que lado da corda nós vamos ficar. Talvez você tenha sido machucado, talvez você tenha sido usado. Sabe? Mas servir com excelência também simboliza você permanecer. Porque às vezes o que nós podemos oferecer de melhor é só estar junto, é só estar perto. Sabe, a minha oração como pastor, queridos, é que Deus te incomode de uma forma tão importante que faça cair as desculpas, que faça cair tudo aquilo que te afasta, para que os bons momentos não fiquem guardados no passado, mas façam parte do teu presente e do teu futuro. Para que você não suspire
lembrando de como você já foi usado por Deus, de como você já foi alguém temente ao Senhor, ou de como você já foi alguém que não desistia, mas que faça parte de uma nova história, em que você diz: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Pensa, se nós olhar para Deus, às vezes a gente fica pensando assim: como é que Deus fez isso? Deus pegou um menino, Deus pegou alguém que estava ali, sabe, talvez fragilizado, porque o pai e a mãe não estavam todos os dias. Ele cresceu sem essa figura, e Deus nem espera esse menino crescer e virar homem. Ainda menino, Deus fala com ele e diz: Samuel, Samuel, tem uma coisa para te contar. Eu vou fazer algo grande. O Senhor está falando contigo nessa noite, querido. Talvez Ele esteja chamando o teu nome. Em vez de Samuel, ouça o teu nome. Eu quero fazer algo novo sobre a terra. Eu quero fazer algo novo. E eu conto com você. Eu conto contigo. Deus parece meio irresponsável falar isso para um menino, mas a grande verdade é que Samuel descobriu Deus naquela noite. Samuel descobriu que o Deus que falou com ele, aquela voz, não era apenas uma voz, mas era alguém que andaria com Samuel para sempre. E nós lemos ali no versículo 19 que Deus confirmava toda a vida de Samuel, tudo que ele falava, tudo que ele fazia. O mesmo Deus que te chama hoje é o Deus que confirma você, que confirma você para um chamado especial, para algo que Ele vai te dar condição de fazer, mas que espera que você faça. Sabe, ou nós nos aliamos a Eli, ou nós seremos a geração de Samuel, que não se contenta de ouvir raramente a voz do Senhor, que não se contenta em ter uma vida de religiosidade, que não se contenta em ter as benesses do reino, mas que é Deus de verdade, quer conhecer quem Ele é, quer saber o que Ele espera de nós, quer saber o que Ele pensa de nós. E aí, queridos, o nosso serviço será um fruto de adoração, será algo que alegra o Senhor, será algo que toca o coração de Deus. E nós não faremos por barganha, faremos por relacionamento, não faremos por peso, mas faremos com alegria. Sabe, hoje de manhã a Mel falou, né, ministrou algo. Ela disse assim: o que será que Davi viu que fez ele querer estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida? O que Samuel ouviu naquela noite, o que ele viveu nos seus dias, que fez ele permanecer com o Senhor e rejeitar até ser coroado como rei, porque ele entendeu que o chamado que Deus tinha para ele era estar com Deus. O que Enoque viu que andou com Deus, o que Abraão viu que fez largar a sua terra e a sua parentela e ir para um lugar inóspito que ele não conhecia. Sabe, Samuel foi quem discipulou Davi.
Foi Samuel que andou com Davi por um bom tempo e ensinou Davi que a coisa mais importante que pode existir é a presença do Senhor. Não são as guerras vencidas, não é a coroa pesada sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que eram 35 quilos, que existia uma coroa lá que Davi usava. Não é a glória que esse mundo pode nos dar, queridos. A coisa mais importante que eu e você podemos ter é saber que Deus nos ama e que Ele é galardeador daqueles que o buscam. É saber que somos seus filhos. Esse mundo pode passar, talvez você possa ganhar uma herança e ser milionário, mas nada vai chegar aos pés do que é ser filho de Deus. Tua chama ainda está acesa? Enquanto o pessoal vai estar louvando aqui, eu queria que você ouvisse Deus. Eu queria que você assumisse um compromisso, se assim você quiser. Sabe, Deus, Ele não obriga. Assumisse um compromisso, sabe, de adorá-lo, de servi-lo, de cumprir o seu chamado, de obedecê-lo. Se você quer de alguma forma receber oração, uma oração para selar esse momento, você pode vir à frente aqui que nós vamos estar orando por você. Mas venha se quiser mesmo, em nome de Jesus. Oh Deus,
Deus. Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor mostre no meu coração e na minha vida, Pai, o que eu preciso fazer. Eu quero te servir com excelência, com entendimento e com amor. Que o nosso coração, ó Pai, como igreja, esteja pronto, ó Pai, a oferecer o que existe de melhor dentro de nós. Ah, Deus, não nos importa, Senhor, nada se não tivermos a Tua presença. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. Que a Tua vida esteja sobre nós. Que o Teu amor esteja sobre nós, Pai. E que nós possamos cumprir com o Teu chamado sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos já encerrando o culto, mas eu quero deixar essa pergunta ainda para você. A chama continua acesa? Sabe, eu acredito de verdade que existe um Deus que quer que a gente faça mais e melhor, mas vai partir do relacionamento e não da intimidação. Vai partir do amor e não da manipulação. E é isso que Deus tem. Que nessa semana eu e você possamos adorar a Deus com tudo que nós fizermos, com tudo que nós propusermos a fazer. Que nós não venhamos trabalhar apenas para conseguir coisas, mas que nós possamos trabalhar para glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos, a cada passo, em cada escolha, em cada palavra, possamos saber que somos chamados para fazer mais e melhor. E tudo que nós fazemos precisa reverberar como adoração ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão poderosa do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Uma boa semana. Se quiser tomar um café, ficar ali, essa é a nossa vontade, em nome de Jesus.